todo mundo animadíssimo para nossa aula de emprego de pronomes demonstrativos. Flávia, quando é que eu uso este? Quando é que eu uso esse, aquele? Como é que isso pode cair numa prova? Então pode cair numa questão de lacuna, por exemplo. Então vamos pensar nisso tudo para a gente seguir com o pronome. Pronome é uma matéria que despenca, gente. Então vale muito a pena certamente estudar essa matéria, né? Então vamos lá na nossa jornada por pronomes. Então, emprego de pronomes demonstrativos, tá? Aqui, ó, quais são os nossos pronomes demonstrativos? Eu tenho este, estes, esse, esses, aquele, aquela, que são pronomes masculinos, esta, estas, essas, essas, aquelas, aquelas, isto, isso e aquilo. Além dessas palavras, também podem funcionar como pronomes demonstrativos. O, a, os, as, mesmo, tal, próprio e semelhante. E o que nos interessa é exatamente saber quando é que cada uma dessas formas pronominais deve ser o quê? Empregada. Como elas devem ser usadas na prática, né? Então, nossa abordagem aqui é como é que essas formas devem ser empregadas dentro do contexto discursivo. E é isso que a gente vai trabalhar. Ah, como é que eu vou encaixar esses pronomes dentro de um texto? Ou como é que eu vou fazer uma questão em que eu tenho que verificar a adequação dessas formas pronominais? Eu vou começar com um quadrinho que vai resumir todas as formas para a gente ficar mais, como é que eu posso dizer assim, tranquilo, tá? Então, eu tenho aqui pronome no nosso quadrinho. Então, os pronomes são de primeira, segunda ou terceira pessoa, formas pronominais este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela e aquilo. Então, dentro dessa lógica aqui, eu tenho que pensar posição no espaço, posição no tempo, em enumeração, como é que é o comportamento desse pronome, e na retomada textual. Na retomada textual de ideia. Vou tentar fazer uma linha mais reta, só para ficar mais bonito, tá? Mas você não precisa ficar com essas frescuras, não. Na verdade, você pode dar um print no meu quadrinho, né? Mas eu gosto de construir junto com vocês, porque vai ficando mais fácil você entender a lógica dos pronomes, tá bom? Então, vamos pensar aqui nos nossos pronomes. Posição no espaço, este, esta, isto, perto de quem fala. Então, perto do emissor. Chamar de um, porque eu vou exemplificar. Esse, essa, isso, perto de quem ouve. Então, perto do receptor. Aquele, aquela, aquilo, distante dos interlocutores. O que é distante dos interlocutores? Não está perto de quem fala e nem perto de quem o quê? Ouve. Então, está distante dos interlocutores. Este brinco que estou usando é novo, perto de quem fala. Esse brinco que você está usando é novo, perto de quem ouve, né? Se eu estivesse me dirigindo a você. E se eu falasse assim, aquele brinco que está sendo vendido na loja é bonito. Aquele não está perto nem de quem fala, nem de quem ouve. Então, aquele distante dos interlocutores, beleza? Então, aqui a gente tem distante dos interlocutores. Posição no tempo. Então, quando eu penso em posição no tempo, este remete a presente, né? Esta semana, este ano. Então, faça referência ao tempo presente. Vou chamar de 4, tá? Esse, essa, isso, em geral, né, vai fazer referência a passado próximo. É o mais comum, mas pode ser usado também para futuro
próximo. Então, nessa semana, na próxima semana, haverá novas aulas, né? Aquele, aquela e aquilo, né? Aí já faz referência a passado distante. Em enumeração, este, esta e isto, o que vai acontecer com esses pronomes? Fazem referência ao último elemento, né? Então, essa forma pronominal aqui, vou colocar fazem, porque são 3 pronomes, tá? Todos eles. Então, fazem referência ao último elemento da enumeração, este, essa e isso, né? Podem ser usados se houver, né, gente? Porque pode não haver elementos intermediários. Então, podem ser usados para fazer referência a elementos intermediários. Aqui eu vou colocar 7 e 8, que eu vou dar os exemplos da enumeração completa. Aquele, aquela e aquilo fazem referência ao primeiro elemento da sequência. Então, aqui fazem referência ao primeiro elemento da enumeração, beleza? Esse pronome não vai ser usado. Na retomada de uma ideia, nós temos 2 possibilidades. Este, esta, isto, para aquilo que vai ser dito. Então, fazem referência ao que vai ser dito. Aí você pode lembrar ter, né? Esse, essa, isso fazem referência ao que já se disse. Esse, essa, isso. Então, na retomada de ideias, né? O este é para aquilo que ainda vai ser dito, é um catafórico, e o esse é um anafórico, faz referência àquilo que já foi o que? Dito, beleza? Então, pronomes catafóricos fazem uma referência àquilo que ainda vai ser dito, né? E os pronomes anafóricos fazem uma referência àquilo que já foi dito dentro do contexto, tá? A gente pode até escrever aqui no cantinho que esse daqui vai ser catafórico. E esses daqui, por sua vez, anafóricos. Beleza? Bom, aí 7, 8, 9, 10, para a gente exemplificar tudo que a gente está falando. Nosso quadrinho aqui só resume todas as regras de pronomes, o quê? Demonstrativos, tá? E ele acaba sendo a base do emprego de pronomes demonstrativos. E agora a gente vai ver isso com exemplos, que eu acho que o exemplo é que vai te ajudar a entender melhor, claro, né? Então, olha o que eu tenho aqui. Vou chamar de exemplos desse emprego de pronomes demonstrativos. Eu falo assim, ó, este livro que estou lendo é maravilhoso. Aqui, ó, eu tenho o estou para marcar a primeira pessoa, por isso que eu usei este livro, né? É o pronome na primeira pessoa, está perto do emissor. E aí eu posso fazer assim, ó, esse livro que você está lendo é bom? Então, quando eu falo esse livro que você está lendo, esse está perto de quem ouve. Posso ter aquele livro que ela está lendo, tá vendo? Faço referência à terceira pessoa. É bom. Então, aquele livro que ela está lendo, aí distante dos interlocutores. Isso aqui marca a posição dos pronomes no espaço, né? Então, para você compreender melhor, vai falar assim, você está passeando com seu marido no shopping, encontrou uma amiga, olhou para a amiga e falou, este marido é meu, este, o exemplar da espécie que está ao seu lado. Este é meu marido, apresentou o marido, este é meu marido. Por acaso você está andando no shopping, encontrou uma amiga com seu marido, olhou para a amiga, né? Olhou para o marido, pensou assim, uai,
esse marido é meu. Esse, o marido que te pertence, mas que está passeando com a sua colega. Lógico que você não maldou a situação, porque eles poderiam juntos escolher um presente para você, sei lá, você não achou nada estranho, porque a gente não tem que ficar tendo maldade desse tipo na cabeça, que isso aí acaba prejudicando nossa vida. Mas você olhou e aplicou corretamente a forma pronominal. Está perto de quem ouve, no caso a sua amiga, você falou, uai, esse marido é meu, né? Esse, perto de quem ouve, beleza? Marido passeando com você, este. Marido passeando com a amiga e de repente você encontra o marido no shopping com a amiga, esse marido é meu. Ah, você está passeando agora com a sua amiga no shopping. Ah, vou ali tomar um café e tal, passeando com a amiga, olhou para uma determinada loja, viu o seu marido. Uai, aquele marido é meu. Uai, uma interjeição mineira. Você pode usar a que melhor convier ao seu estado, né? Uai, aquele marido é o meu. E foi olhar o que ele estava comprando na loja para ver se você ia receber, né? Na verdade, eu não iria de pronto, não. Eu esperaria ele sair e perguntaria à vendedora aqui, o que esse rapaz comprou? Só para eu saber se eu ia receber esse presente. Aquele marido é meu. Então, aquele distante de quem fala, no caso você, proprietária deste marido, e distante de quem ouve, no caso sua amiga que já havia em outro contexto passeado com esse marido. Então, né, aí depois os maridos têm alguns problemas, não sabem por quê, né? Enfim, se você usar este, você está fazendo referência a algo que está perto de quem fala. Esse, perto de quem ouve. E aquele distante dos interlocutores. Nem perto de quem fala, nem perto de quem ouve, né? Então, aí é o uso pronominal adequado para a posição no espaço. Agora vamos pensar em posição no tempo, beleza? Ao longo desta semana teremos várias aulas. Desta, ano presente. Ó, semana presente, podia ser ano presente, ao longo deste ano. Então, ao longo desta semana teremos várias aulas, desta fazendo referência à semana presente, né? Desculpem. Crise de espirros, né? Ainda bem que estamos distantes. Nesse mês, infelizmente, não poderei ajudar nos projetos. Neste mês, se fosse neste mês presente, nesse mês, futuro próximo. Se fosse neste mês, ó, mudaria o sentido, né? Opa! Então, se a gente tivesse neste mês, a gente teria o mês o quê? Presente, beleza? Fazendo aí uma referência aqui a alteração, inclusive, de sentido. Então, por exemplo, se perguntasse lá, a substituição de nesse por neste implica alteração de sentido? Implica, né? Nesse mês não poderei ajudar nos projetos, está falando do mês que vem, né? Meses próximos, provavelmente o mês seguinte. E neste mês não poderei ajudar nos projetos, você está falando do mês presente, o mês corrente, beleza? Bom, e eu ainda posso ter uma referência a um passado vago, né? Eu falo assim, ó, em 1965, o Brasil sofreu com a falta de liberdade de expressão. Naquele ano, as pessoas foram privadas de direitos fundamentais. É o AI-5, né? Então, naquele ano, fazendo uma referência a um passado que distante. Então, nas referências temporais, eu posso ter passado, presente e futuro, a depender o quê? Do contexto, beleza? Então, as referências temporais se dão dessa forma. E aí, continuando nossa linha de exemplos, tá? O que eu vou ter ainda? 7, vamos fazer um exemplo com enumeração. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Banana e laranja fazem bem à saúde. Esta, fazendo referência ao último elemento, é rica em vitamina C. Aquela, por outro lado, é rica em potássio.
Então, como eu falo banana e laranja, eu tenho uma enumeração com o primeiro elemento e o último elemento. Se eu tenho primeiro e último, este e variações fazem referência ao primeiro e aquele variações, no caso aqui aquela, né, porque banana é feminino, fazem referência ao primeiro. Este variações fazendo referência ao último elemento da sequência, aquela e variações fazendo referência ao primeiro elemento da sequência, beleza? Flávia, e se eu tiver uma sequência com 3, eu posso usar esse e variações para fazer referência ao elemento intermediário, embora não seja a melhor opção, tá? E o ideal seria a gente enumerar mesmo, mas poder pode. Então, vamos supor que eu tivesse 3 elementos na minha sequência, tá? Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, português, informática e direito compõem as matérias básicas dos concursos públicos. Posso começar pelo português. Este, em regra, tem mais peso na prova. Se eu falo este, eu estou falando do português ou do direito? Este é o último elemento da minha sequência. Este, em regra, tem mais peso na prova. Este, o direito, né? Porque é o último elemento da minha sequência, beleza? Agora, vou usar o intermediário. Essa oferece grandes dificuldades aos candidatos. Se você não quiser usar essa, pode colocar a segunda, né? Podia ser assim, a segunda disciplina, por exemplo, que às vezes a coesão fica mais facilitada, tá? E para retomar o primeiro elemento, aí retomando o português, eu vou usar aquele, fazendo referência ao primeiro elemento. Aquele, em geral, é critério de desempate. Então, aquele fazendo referência a quem? Ao português. Então, o que acontece? O esse, né, fazendo referência, o essa, na verdade, feminino, fazendo referência à informática. Estou colocando as cores aqui só para facilitar. Eu poderia substituir por a segunda disciplina, a segunda matéria, para melhorar a coesão. O que você percebeu aí? Havendo apenas 2 elementos, a gente vai usar este para o último e aquele para o primeiro. Então, havendo apenas 2 elementos, este para o último e aquele para o primeiro. Ô Flávia, e se houver mais de 3, né? Se eu tiver 4, 5, 10, aí nesse caso a gente continua usando este para o último, aquele para o primeiro e os elementos intermediários devem ser enumerados. Segundo, terceiro, penúltimo, antepenúltimo. Então, é isso que a gente vai fazer. Os elementos do meio a gente vai enumerar. Então, se houver, né, mais... vamos colocar essa observação aqui. E o verbo haver não varia, né? Vai colocar o segundo, o terceiro, penúltimo. Isso aqui acaba que a gente usa muito na redação também, né? Então, para a retomada de termos, eu tenho este se refere ao último, esse se refere ao primeiro, os do meio podem ser enumerados, né, que às vezes fica mais coerentes, principalmente se eu tiver mais de 3 elementos, eu tenho que enumerar, não tem outra opção, beleza? Então, essa que vai ser a lógica aqui da retomada na enumeração. E ainda tenho aqui 9 e 10, que é assim, ó, meu maior sonho é este, 2 pontos, passar no concurso. Está se referindo a algo que ainda vai o quê? Ser dito. Então, como a informação vem à frente, a gente fala que esse pronome é catafórico, né? E ele faz uma referência àquilo que ainda vai ser dito.
E eu posso ter meu maior sonho. Deixa eu só trocar a ordem da frase. Passar no concurso. Esse é meu maior sonho. Então, passar no concurso, esse é meu maior sonho. Esse aqui, ó, faz uma referência àquilo que já foi dito. Aqui é catafórico. E aqui ele é anafórico. Então, meu maior sonho é este, passar no concurso. Faz uma referência àquilo que ainda vai ser dito. Passar no concurso, esse é meu maior sonho. Um termo de propriedade, o quê? Anafórica aí, dentro do discurso, beleza? Bom, e pra gente encerrar esse quadrinho, eu vou deixar só mais uma observação que é importante, que é o seguinte. Em alguns contextos, eu posso usar tanto este quanto esse. A maioria dos autores aí trata como indiferente na retomada de palavras. Observe que no exemplo que a gente viu, não era retomada de palavras, era retomada de uma ideia. Então, não é indiferente, né? Para retomar uma ideia, a gente tem que usar essa regra que a gente acabou de falar. Ou seja, o este faz referência àquilo que ainda vai ser dito e o esse faz uma referência àquilo que já o que se disse. Então, coesivamente tem que ser assim. Agora, para retomada solta de termos, quer dizer, eu vou usar uma palavra só, aí grande parte dos autores tratam como indiferente o uso das formas pronominais. Então, grande parte dos autores falam assim, tanto faz, se vai retomar a palavra solta. Então, vamos colocar aqui, ó, para retomada e variações, femininos, etc. Então, para a retomada de palavras soltas, né, termos de natureza substantiva. Vamos dar exemplo só para você entender. Quero retomar a palavra conquista, essa expressão nominal várias conquistas, não é a ideia toda, né? Então, a mulher teve várias conquistas ao longo dos últimos anos. Estas ou essas. Então, aqui, ó, estas ou essas oportunizaram um cenário mais adequado de igualdade de gênero. Estas ou essas. Beleza? Então, a mulher teve várias conquistas ao longo dos últimos anos. Estas ou essas oportunizaram um cenário mais adequado de igualdade de gênero, fazendo referência às conquistas das mulheres, né? As conquistas oportunizaram um cenário mais adequado de igualdade de gênero, tá? Se eu fosse retomar, a mulher teve várias conquistas ao longo dos últimos anos. Isso foi fundamental para o seu desenvolvimento. Isso, o fato de a mulher ter tido várias, conquistas. Aí tem que ser isso mesmo, com dois, S's, fazendo a retomada da frase toda, tá? Então, a gente tem que observar o contexto discursivo para trabalhar o uso de formas demonstrativas, beleza? Bom, então aqui, ó, os pronomes demonstrativos, eles servem para apontar os seres no tempo, no espaço, né? Fazer retomadas coesivas. Aquilo que ele disse não me faz sentido algum. Aquilo, eu tenho aqui um pronome demonstrativo, né? O que, para a gente aproveitar, né? Pronome relativo. Ele, pronome pessoal reto. Funciona como sujeito. Não me fez, pronome pessoal oblíquo, no caso, átono. Sentido algum, pronome indefinido. Este ano, estamos falando do ano presente, pronome demonstrativo, será muito melhor do que o anterior. Esse aqui é uma comparação, não é pronome, né? Encontrei Marcos e Maurício. Este, fazendo referência a Maurício. Este, pronome demonstrativo, retomando o último elemento da sequência. Quis seguir carreira de cantor. Aquele, fazendo uma referência a Marcos, que é o primeiro elemento da sequência. Então, pronome demonstrativo também, só que fazendo uma referência ao primeiro elemento, aquele de médico. Repare nisto que vou lhes dizer.
nisto, né? Fazendo uma referência catafórica, não confiem neles. Pronome demonstrativo e aqui catafórico, né? Nessa frase há outros pronomes, aqui um pronome relativo, pronome pessoal, oblíquo, átono. Não confiem nele, vocês conseguem perceber que é um objeto, né? Quem confia, confia em. Então, como isso aqui é um objeto indireto, isso aqui é um pronome oblíquo tônico, né? Função de complemento verbal. Então, repare nisto que vou lhes dizer, não confiem neles, fazendo referência a algo que ainda vai o quê? Ser dito, né? Então, nisto aqui, ó, fazendo uma referência àquilo que vai ser dito, beleza? Então, aqui só para você ter uma noção acerca dos pronomes demonstrativos. Aqui, ó, montei alguns esqueminhas para a gente entender melhor. O pronome este e suas variações, né? Esses pronomes são usados na construção de espaço, tempo e contexto. Na construção de espaço, próximo de quem fala, né? Este caderno aqui é meu, tá perto de quem fala. Tempo presente é atual. Nesta semana vamos trabalhar mais a semana presente, né? E para retomar o último termo da enumeração. Entre Carlos e Gustavo, este era mais diligente. Este, Gustavo. Então, fazendo referência aí ao último elemento da sequência, exemplificando o que a gente já viu no nosso quadrinho resumo, mas só para dar uma dinâmica, beleza? Bom, esse e variações são empregados de maneira semelhante à forma do este, também estabelecem uma referência de lugar, tempo e contexto. Aí eu tenho este para perto de quem fala e esse afastado de quem fala, né? E perto de quem ouve, ó. Essa blusa ficou bem em você. Então, é afastado de quem fala, perto de quem ouve, perto do receptor. Então, a blusa ficou bem em você. Esse, essa, isso, passado determinado e indeterminado, geralmente indicando tempo próximo, futuro ou passado próximos. Um dia desses estive no Rio de Janeiro. Um dia desses, um tempo vago aí, né? Tempo atrás. Não sei o que quer dizer com isso. Isso que já foi dito, né? Uma referência a algo que já se disse. Aqui também, ó, não fale mais nisso, nisso que já foi dito. Beleza? Então, geralmente, o esse, essa, isso faz essa referência aí ao passado ou ao futuro próximos, um tempo mais vago dentro do contexto discursivo, beleza? E aí, da mesma maneira, aquele, aquele e aquilo que a gente já estava falando nesses pronomes, né? Mesma coisa, eles também fazem ali uma referência a espaço, tempo, né? E também ao afastamento dentro do contexto enunciativo. Afastado de quem fala e de quem ouve, beleza? Então, aqui, ó, a gente fala que está afastado tanto de quem fala quanto de quem ouve, ok? O que é aquilo no alto do prédio? Distante dos interlocutores. Tempo distante, incerto, né? Não conheço aquela pessoa, bons tempos aqueles. E no caso de uma enumeração, se refere ao primeiro elemento da enumeração. Entre Mari e Gabi, prefiro aquela. Prefiro aquela. Primeiro elemento da sequência. Aquela pessoa, uma referência vaga, bons tempos aqueles, um passado distante, né?
Bons tempos aqueles, tempos que não voltam mais, né? Então, uma referência mais vaga e imprecisa, ok? E aí, a gente já tinha falado que as formas o, a, os, as, mesmo, tal, próprio e semelhante podem ser pronomes demonstrativos. Então, aqui, esse contexto, tá? As expressões o mesmo e o próprio serão pronomes demonstrativos sempre que forem equivalentes. Você é a Mônica, a própria, né? Ou a mesma. Eu mesmo preparei os convites. Eu mesmo no sentido de eu próprio preparei os convites, beleza? Ela própria fez as tarefas. Tal e semelhante, por sua vez, serão classificados como pronomes demonstrativos sempre que se equivalerem a esse, este. Então, aqui, ó, referiu-se a tal pessoa, àquela pessoa. Comi um A aqui, né? Referiu-se a tal pessoa, àquela pessoa. Teve semelhante pessoa na lista. Teve semelhante pessoa na lista, quer dizer, teve aquela pessoa na lista. Então, referiu-se a tal pessoa, teve semelhante pessoa na lista de convidados. Então, com valor de aquela pessoa. Então, teve aquela pessoa na lista de convidados, beleza? Aqui um detalhe especial, porque a expressão o mesmo não pode ser utilizada para retomar termo específico, ou seja, termo de natureza substantiva. Não pode ser usada para retomar termo de natureza o quê? Específica. De modo que só poderá retomar ideia ou expressão anteriormente apresentada. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, o direito é fundamental, pois o mesmo organiza a sociedade. Então, pois o mesmo fazendo uma referência ao direito. Só que isso aqui está errado, né? O direito é fundamental, pois organiza a sociedade. Flávia, e o que eu coloco aqui no lugar? Absolutamente nada. É aquela frasezinha do elevador, né? Verifique se o mesmo se encontra parado no andar. Não tem isso. Para retomar a palavra, o quê? Elevador. Verifique se ele se encontra parado. A preposição é um termo de ligação, pois a mesma une palavras dentro da oração. Não tem esse a mesma e não, pois une. Então, vamos lá supor mais um exemplo aqui. Já estamos acabando, tá, pessoal? Vamos supor que eu tivesse assim, a preposição é um termo coesivo, pois a mesma, não pode ter isso aqui, ó, une palavras dentro da oração. Então, não tem isso, beleza? Então, não existe esse a mesma aqui de jeito nenhum, retomando preposição. Flávia, se eu quisesse colocar ela, se eu quisesse colocar ele, mas não é nem necessário, né? Na verdade, ó, não é necessário fazer retomada. Por quê? Porque está no mesmo período. Não precisa pôr nada, né? Flávia, quando é que eu posso usar o mesmo, tá? Vamos supor que eu tivesse assim, ó, eu ajudo os mais pobres. Você deveria fazer o mesmo. Isso tá certo. Você deveria fazer o mesmo, tá retomando isso aqui tudo, ó. Ajudar o quê? Os mais pobres. Eu ajudo os mais pobres, você deveria fazer o mesmo. Ou seja, ajudar os mais pobres, beleza? Então, eu tô fazendo uma retomada de uma ideia inteira. Neste caso aqui, ó, frase errada, e essa daqui nós vamos colocar um Vzinho que ela tá certa. A retomada de termos é possível, né? Na verdade, pode ser usado para retomar uma ideia, tá? Não pode ser usado, nos dois casos aqui, né? Para retomar o quê? Palavras. Embora a gente faça isso aqui com uma certa regularidade.
Então, pode ser usado para retomar ideias e não pode ser usado para retomar o quê? Palavras, beleza? Então, eu posso usar o mesmo só para retomar uma ideia como um todo e não posso usar para retomar uma palavra. Até aí, tudo bem? E aqui, última coisinha sobre os pronomes demonstrativos, as formas o, a, os e as podem ser usadas como pronomes demonstrativos. Então, nós temos que os termos o, a, os e as poderão funcionar como pronomes demonstrativos quando tiverem valor de aquele, aquela ou aquilo. Nem tudo o que ele fala é verdade. Não gosto dos que são preguiçosos. Onde estão as de que gostei? Então, neste caso aqui, ó, nós temos nem tudo aquilo que ele fala é verdade. Não gosto daqueles que são preguiçosos. Onde estão aquelas de que gostei? Então, as formas o, a, os e as serão pronomes demonstrativos quando tiverem valor, né? De aquele, aquela e o que? Aquilo. Isso aí é muito cobrado num caso que a gente já viu lá no emprego de pronome relativo, que é no caso o quê? DR, né? O trocado por aquilo vai ser um pronome o quê? Demonstrativo. Se um que tiver depois dele, esse que exercerá ali, terá a classificação de pronome relativo, beleza? Então, acabamos tudo relativo ao conteúdo de emprego de pronomes demonstrativos. E agora nós vamos para colocação pronominal, porque a vida continua, beleza?